Pessoal, aqui é o professor Anderson. Nós estamos iniciando mais uma aula do Instituto FATEM e na aula de hoje nós vamos estudar evangelismo e missões. Já demos início ao estudo desse material e hoje continuaremos e vamos iniciar fazendo então uma breve recapitulação daquilo que nós já vimos. Então, as nossas primeiras aulas de evangelismo e missões, inclusive foram presenciais, a gente viu basicamente o ciclo que a gente chama de função da ação missiológica ou evangelística, onde a gente vai ter aí como centro o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o divino, que vai de fato gerar esse ciclo. Então, como você pode ver aí na sua tela, do relacionamento, ou seja, da sua comunhão com Deus, é onde você recebe orientações. No seu relacionamento você passa a conversar com Deus, a entender Deus, a vontade de Deus, e aí você vai para o próximo passo, óbvio, se você assim decidir praticar aquilo que você foi orientado. E aí é onde, ao praticar, você muitas das vezes vai passar por um processo de transformação, e nessa transformação você torna-se um testemunho social, um testemunho para a humanidade, podemos falar assim de uma forma mais global. Então é onde nós vemos que esse ciclo não tem fim. Todos os dias, a cada instante, a cada momento a gente está se relacionando com Deus. Nesse relacionamento Deus pode nos orientar. Dessa orientação nós podemos segui-la e praticá-la. Ao praticá-la a gente vai sofrendo transformações pessoais. Essas transformações pessoais elas vão virando testemunho para o mundo. Então a gente viu a importância disso e como isso então de alguma forma se torna uma pregação, se torna até um instrumento, por que não, de discipulado, porque à medida então que nós damos o exemplo de uma pessoa que está se relacionando com Deus, só de nos observar as pessoas podem aprender e seguir o mesmo caminho. Bom, essa foi uma explanação em geral das nossas primeiras aulas. Também destacamos 3 pontos muito importantes. Primeiro foi a diferenciação entre evangelho, evangelismo e o evangelista. O evangelho, então, seria a palavra, a mensagem, a boa nova. O evangelismo é o ato de levar essa boa nova. E o evangelista ou a evangelista é aquele ou aquela que leva essa boa nova através do evangelismo. Então, o ciclo do evangelismo, nós vimos também que trata-se de alguns pontos básicos e o foco que é justamente levar o homem a Deus ou melhorar o seu relacionamento com Deus. Então, essa foi a nossa primeira aula. E nós iniciamos então a nossa segunda aula falando que quando nós vamos entrar no campo de missões e evangelismo, nós temos que levar em conta as teologias. E quando a gente fala então de teologias contemporâneas, nós estamos falando daquelas que estão de alguma forma funcionando mais ativamente em nosso contexto social atual, ou seja, na nossa contemporaneidade. Então, nós temos uma lista de teologias para analisar e ver alguns pontos principais delas, que é a teologia católica, a teologia reformada, a teologia pentecostal, a teologia da libertação, a teologia da prosperidade, a teologia liberal, a teologia natural e a teologia da missão integral. Nas entrelinhas dessas teologias podem aparecer algumas outras, que nós vamos estar vendo nos próximos slides, mas é onde nós vamos ver essas como principais. Então já vimos não na primeira aula, mas nos nossos encontros, a teologia católica. Nós vimos a estruturação dessa teologia, falamos do livro Dogmática Católica, que ficou como recomendação. Também falamos da teologia luterana,
que então vem aí de uma vertente ou vamos chamar assim, da reinterpretação da prática católica, que é onde vai ter aí a influência de Lutero, observando que o mais importante não é seguir uma dogmática católica em si, mas seguir então a fé, a escritura e a graça. Então seria os três pilares que Lutero vai pregar e que o cristão deve seguir dentro da sua teologia. Então falamos do livro A Teologia de Martinho Lutero, ficou como recomendação para quem quiser se aprofundar também. Falamos então também da teologia anabatista, de um movimento então que vai surgir dentro da história da teologia cristã, com alguns pontos de vistas que vão diferir dos movimentos que estavam então em vigor na época dos anabatistas, levando em conta alguns pontos como batismo, junção de religião e governo, Estado, política e assim por diante. Então surge a teologia anabatista. Por fim, última aula, também falamos da teologia wesleyana, comentamos aí o princípio dos irmãos Wesley e alguns pontos que eles começaram a enfatizar na sua teologia, na sua pregação. E enfim, nós vimos que dependendo daquilo que se dá ênfase ou aquilo que se tem um foco teológico, dali passa-se a ter o que a gente pode chamar de práticas ou de ações concretas com base então em alguma chamada teologia, ou que a gente pode até chamar de princípios ou por que não doutrinas. E aí, com base nesses princípios, nessas doutrinas ou aquilo que nós tecnicamente denominamos como teologia, aquilo começa a ser praticado com algumas características. Então, essas características elas surgem dos movimentos ou dos pensamentos teológicos. Então, a importância da gente entender essas teologias. Então, nós vamos avançar agora para uma outra que nós chegamos a não ver. Então, no material que vocês têm em mãos também, vocês vão estar acompanhando aí na tela, a gente tem a teologia reformada. Então, o primeiro ponto é esse aí. Como na teologia luterana, a teologia reformada tem como principal bandeira somente a Escritura, sola Escritura. Então, a Escritura ela deve ser a lei máxima, ou seja, a palavra de Deus ela tem que ser prioridade. A Bíblia é a palavra de Deus e isenta de erros. E aí entra aqui, dentro da teologia reformada, o princípio da inerrância bíblica, ou seja, que a Bíblia ela não contém erros. E aí quando a gente entra no contexto da inerrância bíblica e fala que ela não contém erros, às vezes surge a grande polêmica, porque muitos pontos, relatos ou até descrições bíblicas, às vezes são contestadas pela veracidade científica, ou seja, muitas coisas a ciência prova de uma outra forma e a Bíblia afirma outra. Então é onde às vezes entra esse conflito e por isso até no momento atual, podemos assim dizer, embora menos, já tivemos épocas piores, onde a ciência e a religião não se conversavam justamente por causa disso, porque muitas coisas estavam relatadas na Bíblia, e a Bíblia então dava descrições de algumas coisas, e aí, de repente, a ciência vem, ou os princípios ou as formas científicas vêm e começam a falar outra que não bate. Por exemplo, a gente pode falar da evolução das espécies. Então a gente tem a teoria evolucionista de forma resumida, embora não seja tão correta, mas mais conhecida, assim, falada popularmente, a ideia de que o homem foi evoluindo e talvez veio até do macaco, né, na teoria de Darwin.
Agora, não foi bem assim, né, que ele colocou, mas isso é o mais difundido no sentido de evolução. E aí quando a gente olha na Bíblia, a gente vê Deus criando o homem, sua imagem e semelhança. Então você tem uma teoria científica que não bate com a descrição bíblica. Por exemplo, um outro exemplo é justamente a questão o que a gente pode chamar aí da teoria da Terra plana. Então, a teoria da Terra plana, ela foi criada com base em narrativas bíblicas. Então, com base naquilo que estava na revelação, que veio de Moisés, e que vai juntando com outros pontos bíblicos. Se você vai construindo uma terra com as narrativas, os pontos que a Bíblia vai de alguma forma narrar, acaba se chegando não exatamente numa terra planinha, né? Mas no sentido de que não é bem um globo, mas sim uma planície. E aí nessa planície ela vai ter comportas que vão de alguma forma configurar o céu, ela vai ter abismos que vão de alguma forma representar ou pelo menos nos dá a percepção que temos da terra, da profundidade da terra, dos lençóis freáticos e assim por diante. Então é onde surge a teoria da terra plana com base na Bíblia. E o que a ciência mostra com as fotos, com satélites, com as filmagens, que lá de fora, quando você olha a Terra, ela não é. Então, mais uma vez, a gente tem aí uma apresentação científica e uma narrativa bíblica. Então, é onde nós vamos tendo esses pontos que ciência e, no caso, religião no sentido de sagrada escritura, às vezes as coisas não vai batendo. Não entra no mérito quem está certo, quem está errado aqui. Justamente a questão é ilustrar para vocês esse confronto que existe, ou essa discordância, né, no sentido de teorias. E quando a gente fala que a Bíblia está isenta de erros, com base na teologia reformada, então quer dizer então que de fato a Terra é plana, quer dizer então de fato que o homem ele foi criado do pó da terra pelas mãos de Deus e não houve a evolução, por mais que se ache ossos, por mais que se tenha crânios diferentes, arcadas dentárias, enfim. A gente tem que desprezar então toda a ciência e ficar só com a palavra, levar a palavra em conta, porque ela não tem erros. Então é onde se chega no consenso teológico que a Bíblia ela é isenta de erros da revelação de Deus. Então é diferente você falar que ela é isenta de todo erro. Então é onde às vezes esse termo ou essa descrição não fica muito clara. Então quando a gente fala que a palavra de Deus ela é inerrante, ela é isenta de erros, nós estamos falando de tudo ou das revelações espirituais. Então é onde um ponto mais equilibrado de análise da inerrância bíblica é que quando a gente fala de inerrância estamos se referindo àquilo que revela a Deus ou as verdades acerca de Deus. Então é diferente e aí como que fica as questões científicas, que é justamente alguns pontos como essa, a criação do homem, o formato da Terra, onde se tem então como equilíbrio que quem escreveu a Bíblia escreveu pontos científicos com o conhecimento de sua época. Então, obviamente, muito tempo atrás, principalmente depois do dilúvio, o ser humano ele perdeu muitos recursos e muitos conhecimentos científicos que ele tinha, e a humanidade ela foi reconstruindo a ciência e foi redescobrindo muitas coisas que então tinha se perdido antes do dilúvio. E eu falo antes do dilúvio porque a gente sabe, aí entra as verdades que estão aí no mundo, né? A gente tem construções muito bem feitas, como as pirâmides, a gente tem vários outros feitos no mundo que se perde a datação, ninguém sabe quem fez, e tudo indica que foi num período antediluviano.
Ou seja, antes do dilúvio, a humanidade ela tinha sim algum avanço científico, ela tinha sim os avanços tecnológicos e tudo isso se perdeu. Enfim, então é onde nós vemos que a ciência ela teve que ser reconstruída, e nessa reconstrução e por parte de alguns cientistas a refutação da religião e até de Deus é onde gerou toda essa guerra, inclusive entre igreja e ciência, no sentido de acontecer na história, no passado, muitos cientistas sendo presos e até martirizados por defender teorias, né, que iam contra a Bíblia. E assim, alguns cientistas foram para o extremo no sentido de dizer, bom, se a Bíblia errou nesse ponto científico, então Deus não existe, porque vocês falam que foi Deus que inspirou a Bíblia. Então, se ele inspirou uma coisa errada, então ele não existe ou ele é um mentiroso, né? Então era onde gerava esses confrontos políticos, religiosos, científicos, e as pessoas, inclusive, eram mortas em nome de Deus. Então isso marcou aí um pouco negativamente a história, principalmente para a igreja, porque aí a ciência começou a se aprimorar, a se fortalecer justamente para mostrar o quanto muitas das coisas que às vezes a religião, a própria Bíblia vai de alguma forma afirmar ali está errado. Então gerou essa disputa de verdades, de conhecimento. Então o ponto de equilíbrio é, quando se trata de revelação espiritual, ou seja, quem é Deus, o que ele pensa, o que ele espera do homem, é onde a Bíblia é inerrante, ela não erra nessas questões. Agora, é sensato ao cristão saber que as descrições científicas, seja do mundo, da própria criação ou muitas outras coisas, a Bíblia ela vai entrar no campo da ciência, o escritor fez com base no seu conhecimento, com base na ciência que tinha na sua época. Então, conforme a ciência pode avançar, então ela pode sim mostrar que, inclusive, aquilo que o escritor escreveu lá pode ter sido com algum engano científico. Então, isso não fala ou não coloca a Bíblia como um livro errado, pelo contrário, a inerrância está na revelação das verdades espirituais. Agora, o escritor, com base naquilo que ele narrou e com base no seu conhecimento científico, pode errar sim. Então, esse é o ponto de equilíbrio, tá, gente? Então, óbvio, esse é um meio termo que, de alguma forma, explica essas questões, mas nós temos alguns extremos, né? A gente tem pessoas que então vai falar que não, a Bíblia não erra em nada, nem na ciência, e aí desconsidera que a Bíblia não foi psicografada, ou seja, o escritor escreveu, mas ele não ficou com os olhos fechados e escrevendo toda a revelação. Pelo contrário, ele escreveu aquilo que ele foi inspirado. A Bíblia ela foi inspirada por Deus. Ele foi dirigido a falar aquilo. Assim como numa aula como essa, um professor ele pode ser inspirado por Deus. Ele pode ser dirigido a falar um ponto ou outro que de alguma forma vai de encontro às suas necessidades e revela as verdades espirituais. Então, inspiração é isso, é Deus iluminar e dirigir as palavras, o escrito, os atos. E então aonde essa inspiração ela pode trazer até uma revelação, e essa revelação vai então mostrar as verdades espirituais. Então é diferente da pessoa ser tomada, ficar inconsciente e fazer algo que nem ela está vendo. Então é um outro ponto. E quem fala então que a Bíblia não erra em nada, vai levar em conta isso, vai achar que o escritor ele escreveu fora de si, e não foi. Quando a gente entra, inclusive, nos estudos dos originais, você vai aprender a língua grega, por exemplo, a gente vê lá que
vamos colocar as epístolas de Pedro, elas contêm erros gramaticais. Pedro, então, deixa, né, resquícios de que ele era um homem, sim, bem impulsivo, era um homem de liderança, mas ele não era um homem tão letrado. Ele não era um homem que, podemos dizer assim, tinha muito estudo. Ele era um homem que tinha uma vida normal e que tinha um perfil, tinha uma personalidade. Então, você vai olhar lá nos originais, as cartas de Pedro, você às vezes encontra erros gramaticais nas conjugações verbais no grego. Então, se foi Deus que tomou a mão dele, deveria então ter escrito tudo certinho também. Então é onde mostra que Deus inspira o homem, Deus inspirou Pedro. Ele escreveu tudo aquilo que ele escreveu, as cartas que ele escreveu, dirigidas por Deus, inspiradas por Deus. E Deus usou ele com a estrutura dele, com o conhecimento dele, inclusive gramatical. Então é onde a Bíblia não erra na revelação espiritual, mas ela pode apresentar falhas humanas, seja num ponto gramatical, seja num conhecimento científico que tem uma limitação em épocas remotas. Então, a inerrância ela vai nos dar essa visão. Outro ponto é Deus é soberano sobre todas as coisas, tudo está sob o domínio de Deus. Como Criador e soberano do universo, ele não pode ser limitado por nada. Então é onde entra a soberania divina. Ou seja, as coisas estão acontecendo no mundo, embora muitas delas não sejam da vontade de Deus, mas tudo está debaixo do domínio de Deus. E quando ele quer intervir, então ele como Criador, ele como soberano do universo, nada pode limitar ele. Então é onde a soberania é de Deus. Isso gera alguns confrontos, isso gera alguns questionamentos dos ateus, justamente quando se olha a pobreza, a miséria, a fome, a injustiça e assim por diante, porque se questiona o seguinte, né? Se ele então é o soberano, porque ele não intervém nessas situações e livra os inocentes, os injustiçados do sofrimento, né? Visto que o sofrimento ele é uma das grandes maldades que a humanidade sofre no mundo. E aí é justamente onde entra as questões do livre-arbítrio, ou seja, as condições que o homem tem de decidir fazer, muitas das vezes permitido por Deus, não na vontade de Deus. Então, a vontade e a permissão são coisas diferentes. Deus pode permitir o homem fazer algo mal, mas não é da vontade de Deus que o homem faça algo mal. E aí, dentro de um limite de liberdade, Deus às vezes permite que esse homem ele faça e colha as consequências, ou gere as consequências, e inclusive gere injustiças e tudo mais. Mas dentro de uma balança divina, vamos assim dizer, aos momentos que Deus ele decide intervir, não permite certas maldades, justifica o injustiçado, livra o oprimido e assim por diante, porque ele pode intervir a hora que ele quiser. Porém, existe então um princípio divino da liberdade humana, ou seja, o homem ele está livre para fazer muitas coisas dentro do seu bem entender. Agora, a teologia reformada leva em conta a questão da predestinação, ou seja, Deus predestinou um certo número de criaturas caídas para serem reconciliadas com Ele mesmo. Então, quando a gente entra no ponto da criatura caída, ou seja, todo homem ou todo ser ou tudo que há no mundo são seres criados, ou melhor dizendo, né? Todo ser vivo são criaturas criadas. E nós temos o caso do homem, que ele nasce numa natureza
caída, ou seja, ele está inclinado ao pecado, ele está inclinado à autodestruição. E aí, existem alguns desses aí, é um número predestinado, ou seja, um número de escolhidos, eles já são, desde o seu nascimento, do seu surgimento, escolhidos, predestinados para reconciliar-se e regenerar-se, então receberem a salvação, ou seja, aos escolhidos, aos eleitos, que então Deus já predestinou de antemão. A salvação pode ser resumida nos 5 pontos do calvinismo. Então é onde a teologia reformada vai levar em conta o calvinismo, vai levar em conta os princípios de Calvino que nós vamos estar vendo mais adiante. E que se resume em depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irreversível e perseverança dos santos. Então, quando a gente fala da depravação total, é justamente o estado pecaminoso do homem, ou seja, o homem ele nasce destituído da glória de Deus e ele pode ser escolhido, ou seja, uma vez escolhido, esse homem até o final da sua vida, ele vai ser salvo, ele vai ter um encontro com Deus, ele vai, de alguma forma, ser eleito. A expiação limitada, ou seja, a expiação, a regeneração, a santificação, aquilo que de alguma forma vai colocar um homem em um estado de comunhão plena, santificado perante Deus, não é para todos, é só para alguns. Para esses que então estão debaixo de uma eleição condicional, de uma expiação limitada, eles vão se deparar com uma graça irreversível, ou seja, esse favor de Deus ele vai ser tão forte e até irresistível que por isso que essas pessoas os escolhidos dentro dessa visão da teologia reformada, elas vão então estar eleitas incondicionalmente e vão receber essa expiação que já está separada para ela. E por fim, então, uma vez que a pessoa ela está debaixo da eleição condicional, ela recebe a expiação e se depara com a graça irreversível, ela vai perseverar até o fim. Então, é um ponto de mudança, né, que surge na vida da pessoa e ela passa, então, a viver levando em conta somente a Escritura como verdade espiritual e confiando na inerrância da Bíblia, na soberania divina e na sua predestinação.